Fazendo uma análise aqui do capítulo 2, né, que é um capítulo bastante interessante dentro do livro Atitude Mental Positiva, do Napoleon Hill, é interessante estar vendo o seguinte, que bem no início aqui, ele vai estar mostrando justamente essa questão da atitude mental positiva como sendo um dos 17 princípios para o sucesso. Daí, a partir de uma combinação entre eles, então, entre os 17 princípios, juntamente com a atitude mental positiva na ocupação da escolha individual da pessoa ou na solução de problemas pessoais, né, se encontra, então, justamente pavimentada já a estrada para o sucesso. Então, assim como um fator só não leva à riqueza e nenhum fator só leva à pobreza, o que dá para entender, basicamente, né? Que uma pessoa pobre, ela não utiliza, na verdade, muito, assim, poucos desses atributos ou desses princípios, né, que envolvem essa questão do sucesso. Uma pessoa classe média, ela utiliza poucos princípios, mas de uma forma equilibrada ali, de maneira que ela não consiga nem estar na pobreza 100%, e nem na riqueza 100%. Já uma pessoa rica, ela consegue a aplicação de, pelo menos aí, vamos dizer assim, uns 70%, 80% ou mais, né, dentro dos 17 princípios. Mas aí se vê de fato que a AMP, ou justamente a atitude mental positiva, é o catalisador que vai funcionar qualquer combinação de princípios do sucesso para atingir então uma finalidade que vale a pena. Enquanto que a atitude mental negativa, combinada com alguns dos mesmos princípios, ela catalisa então, por exemplo, atitudes que têm que ver com crime ou mal, pelo menos é o que é dito. E quais seriam então esses 17 princípios do sucesso, de acordo com o autor? O primeiro deles é a própria atitude mental positiva. O segundo é ter um objetivo definido. 3. Esforço extra. 4. Pensamento exato. 5. Autodisciplina. 6. Mastermind. 7. A fé aplicada. 8. Personalidade agradável. 9. Iniciativa pessoal. 10. Entusiasmo. 11. Atenção controlada. 12. Trabalho em equipe. 13. Aprender com a derrota. 14. Visão criativa. 15. Orçamento de tempo e dinheiro. 16. A manutenção da boa saúde física e mental. E o 17. Usar a força cósmica do hábito. No caso aqui é uma lei universal. Então, daí se questiona justamente essa questão. Quais desses 17 princípios você tem utilizado e quais tem negligenciado? Então, assim, basicamente a pessoa ela vai analisar o sucesso dela a partir do número de princípios que são aplicados ou não, a partir aí desses 17 princípios, como então um dispositivo de medição, né, que pode ser capaz de apontar qual lugar, né, a pessoa está, entende? Ou que tem travado ela dentro do caminho pavimentado de sucesso. Entende? Então, quais dos 17 princípios têm se usado, quais são os omitidos, entendeu? E aí, justamente, a ideia, então, é entender esses princípios elementares, né, os 17 princípios, e mantendo, né, justamente essa questão. Né? E aí, ao longo do livro, vai ser explicado, né, de uma forma mais enfática cada princípio, né, até chegar a pessoa controlar, né, com precisão esses 17 princípios do sucesso. Entende? Então, assim, é bem interessante, né, toda essa visão, né, porque de fato, quando se percebe, tudo está ao alcance do ser humano, porque aqui não tem nenhum tipo de capacidade que algum ser humano não tenha. Então você tem geralmente características, né, que tem que ver com essa questão de personalidade ou alguma coisa assim, né, mas no geral são coisas abstratas, né, que cada pessoa pode ter, pode desenvolver, né, lembrando que ninguém nasce com uma habilidade X. A questão é que ela vai desenvolvendo algumas, outras não, e aí ao longo da vida isso pode estar acontecendo, mas nada impede da pessoa mudar justamente o foco e estar então aplicando os princípios de sucesso nesse sentido. O mundo foi injusto com você? Tem uma série de histórias aqui no capítulo, né, que servem, portanto, para inspirar, né, as pessoas a estarem desenvolvendo, né, a atitude mental positiva. E aí é curioso que uma delas aqui que foi inclusive aprendida, né, com uma criança, vem trazendo aqui que tinha uma criança, né, que conseguiu montar um mapa ali, e ela só conseguiu montar, de fato, o mapa mundi, né? Assim, o pai estava meio que fazendo alguma atividade ali, e aí a criança chegou e tal, e o cara, para se livrar da criança, foi lá e picotou lá um mapa e deu para a criança montar, né? Só que ele achou que a criança não ia conseguir. Interessante que depois ela conseguiu terminar ali certinho e tal, e aí o cara perguntou, mas como é que você conseguiu, mano? Ele falou, tinha um retrato de um homem ali por trás do mapa, então quando o homem estava certo, então o mundo estava correto. Vem trazendo aqui justamente essa frase célebre, né? Então se o homem estiver certo, o seu mundo estará certo, né? Se você diz que pode ou não pode, você sempre tem razão. Então assim, se você estiver certo, o seu mundo estará certo, né?
E a atitude mental positiva tem tudo a ver com isso, porque quando você tem uma atitude mental positiva, os problemas do seu mundo tendem a curvar-se diante de você. Muitas lutas podem ser vencidas, tão somente, né, se você pensar nesse sentido, né, porque as coisas geralmente começam a trabalhar nesse sentido, né, da resolução dos problemas, ou mesmo no alcance de algum objetivo, seja ele negativo ou positivo. Então, assim, é bem interessante justamente estar analisando isso, porque, de fato, é o que vai estar acontecendo. Então, assim, basicamente, as pessoas elas podem ser influenciadas nesse sentido, de desenvolver essas virtudes e estar, portanto, aplicando os 17 princípios fundamentais a partir do momento que elas desenvolvem, de fato, a atitude mental positiva. Entende? Então, assim, a questão é se identificar com uma imagem de sucesso, né? E justamente nutrir isso durante, assim, um período longo de tempo, porque a questão de uma ideia fixa, né? Já era explicado isso também no livro Quem Pensa Enriquece, né? Essa questão de simplesmente ajudar a quebrar os hábitos, né, de dúvida a respeito de si mesmo e derrotar aquilo que a atitude mental negativa configura, né, dentro da personalidade. Então a ideia é justamente se identificar com uma imagem de sucesso, né? Criar uma imagem mental de maneira que essa imagem simplesmente reflita, né, aquilo que é a realidade. Um ponto fundamental dentro da leitura do capítulo é a questão da definição, né, de um ponto de partida, né, para todas as realizações, que é a questão do objetivo definido, né, que é essa questão de que determinar suas metas, né, para onde você vai. Entendeu? Se a pessoa quiser perder peso, por exemplo, a primeira coisa é se pesar e ver qual que é o tipo de peso que ela quer ideal, né, digamos assim. Então, basicamente, são iniciativas, né, que devem ser levadas em conta na formulação, então, dessas metas, ter um objetivo principal, né, e aí contar com algumas visões, né, no sentido aqui, ó, a questão da autodisciplina, a visão criativa, o pensamento organizado, a atenção controlada, né, a concentração, entende? Então, o orçamento do tempo e do dinheiro e, inclusive, o entusiasmo. Então, assim, é interessante estar vendo isso, porque, de fato, vai fazer toda a diferença na perseguição dos próprios objetivos pessoais. Então, assim, é basicamente o objetivo definido, né? Então, ele tem que ver com isso, entendeu? Diretamente com a atitude mental positiva, porque é um objetivo. Entende? Então, assim, o que a mente do homem ela pode conceber e acreditar, a mente do homem ela pode alcançar. Por quê? Porque tem um objetivo definido, tem uma imagem mental definida, portanto é possível então conseguir. Então, basicamente, o que é o objetivo definido? É o ponto de partida de todos os grandes, né? E todas as grandes e pequenas realizações. Então, o objetivo definido ele tem tudo a ver com a atitude mental positiva, e aí a pessoa deve desenvolver aí, ó, alguns princípios, né? Tem que ver com a autossugestão, que a mente do homem pode conceber e acreditar, a mente do homem pode alcançar. A ação, você tem que agir, né, dentro da realidade física, com 100% de esforço, mas 0% de pressão interna, principalmente. E essa questão da motivação, né, trabalhar se torna divertido, né, e pagar o preço também, né, nesse sentido. Então, assim, a questão é de orçar tempo, dinheiro, né, estudar, pensar, planejar. Tudo isso envolve essa ação de direção do pensamento até ele se concretizar. Entende? Então, assim, a pessoa também buscar ficar alerta às oportunidades e também aos objetivos, na medida que se quer. Então, aprender a reconhecer a oportunidade, porque geralmente ela se apresenta pelas portas dos fundos. Então, a porta do fundo ali é geralmente onde a oportunidade vai aparecer, sempre geralmente com o rótulo de uma crise ou de algum problema. Entende? Que é justamente a grande oportunidade. Né? Muitas vezes você comprar na baixa para depois aquele negócio aumentar. E tudo isso é simplesmente um indicativo da natureza, para tentar, de fato, digamos assim, trocar, né, o dinheiro de mão. E aí o cara tem que estar esperto para conseguir enxergar. Né? Então, imbuído de ideias que dirijam, de fato, o pensamento para a localização correta. Entende? Então, assim, é um capítulo muito interessante, né, que vai estar trazendo essas visões, entende? E ideias que podem, de fato, ser muito benéficas, né? Inclusive essa questão, né, de que muitos talentos eles se superam, né? Eles conseguem superar problemas especiais, né? Então, assim, todos têm talentos, só que vai tocar nessa questão, né, do esforço, entendeu? Todo mundo tem muitos talentos para superar problemas especiais, né? Porque toda a diversidade traz consigo então a semente ou as sementes, né, de algo realmente extraordinário que pode estar acontecendo. Outro detalhe também do livro, né, a atitude mental positiva atrai a riqueza, sempre ser grato, né, a gratidão leva as pessoas a procurar bênçãos adicionais das quais ela poderá desfrutar no futuro. Então a atitude mental positiva, sempre essa atitude de gratidão, não importa o que aconteça,
né? E inclusive ele toca nesse ponto, né? Ele está mantendo a imagem mental e ao invés de olhar e observar a realidade aparente, né, das coisas que são a aparência do mal, a pessoa focalizar suas atenções na imagem mental construída e manter isso, entende? E aí tem uma fórmula aqui que ele dá no livro, né? Memorize, entenda e repita frequentemente durante todo o dia que a mente do homem pode conceber e acreditar, a mente do homem pode alcançar com a atitude mental positiva. É uma forma de autossugestão e é um automotivador para o sucesso quando se torna parte de você. Você se atreve a ter metas mais elevadas. Então, assim, é repetir. Né? Repetição é a mãe do aprendizado. Então, quanto mais repetir, mais aquilo se fixa na mente, né? Juntamente com a imagem mental que é nutrida e alimentada através dos pensamentos positivos e também do trabalho e esforço feito, né? Assim, nesse sentido, direção. Então, assim, atreva-se, pelo menos é o desafio do livro, né? Atreva-se a aplicar os 17 princípios do sucesso, atreva-se a memorizar automotivadores, ou então frases, né, que tem que ver com essa questão de automotivação, atreva-se a aplicá-los e com certeza absoluta que eles vão trabalhar para você. Tentar repetir isso durante a noite antes de dormir, né? Dar uma ajudada também nesse sentido, né? O limiar da consciência diminui um pouquinho. Entende? Então, assim, quais seriam os pensamentos corretos, né, para se guiar? Que manejar aí os 17 princípios, essa questão de simplesmente de quando o homem está certo, o mundo está certo. A ideia aqui de imprimir, né, os princípios, 17 princípios do sucesso na memória, tentar decorar eles. Se o homem estiver certo, o mundo estará certo. E estar disposto a pagar o preço alegremente, dentro da caminhada do sucesso. Sempre com muita fé e muita gratidão também. Mesmo que os resultados aparentes eles não venham a se mostrar tão concretos. Mas os vencedores, eles são aqueles que têm fé e continuam tentando. Não importa o que aconteça. Identifique-se como imagem de sucesso, né, e justamente tentar, então, fazer dessa forma. Nutrir um objetivo definido, né, que vai manter a mente focada todos os dias. E ainda metas definidas, né, metas palpáveis, né, nas quais a tendência, os princípios do sucesso adicionais começam a operar automaticamente para ajudá-lo a atingi-los. Todos têm talentos especiais para superar problemas. E, portanto, você pode desenvolver, né, esses talentos especiais. Lembrando que ninguém nasce, né, com talento. Né? A questão é simplesmente que ela vai desenvolvendo isso ao longo da vida. Outras mais e outras menos. E isso depende também da crença, da atitude mental positiva nesse sentido. Alguém que crê que não pode, realmente não vai poder. Então a fórmula tem ajudado muitos a manterem o seu mundo. Né? O que a mente do homem pode conceber e acreditar, a mente do homem pode alcançar com a atitude mental positiva. Então tente decorar essa fórmula. Uma atitude mental positiva é um objetivo definido. Né? Os dois são um ponto de partida rumo a toda a realização que vale a pena. Então essas são as palavras que encerram basicamente o capítulo. Então muito interessante nessa visão geral dos 17 princípios, a forma como eles se relacionam com a atitude mental positiva, a questão do objetivo definido, a busca e estabelecimento de metas e principalmente o princípio da autossugestão. Tudo isso vai fazer diferença, né? Uma diferença grande, né? Na forma que o indivíduo se conduz, na forma que ele pensa, que ele tenta entender ou traduzir a realidade que ele enxerga na mente e não a realidade aparente, né? Que é essa visível, né? Esses impulsos elétricos estimulam, né, os sensores do cérebro. Ele vai estar muito mais focado na imagem mental construída dele no sucesso do que, né, aquilo que se apresenta. Então viva a riqueza na sua mente primeiro, porque a expressão nada mais é do que um reflexo daquilo que já existia dentro. Então mudando dentro, se mudará fora. Entendeu? E para isso é necessário ter uma reprogramação, né, dos pensamentos e da forma que a pessoa enxerga dinheiro, finanças, essas coisas, né, e outras áreas também.